Olá, tudo bom? Meu nome é André Barros, faço parte juntamente com o meu colega Luiz Otávio de uma equipe para apresentar esse relatório dos dados que obtivemos analisando os dados de uma certa empresa, conforme foi proposto, né, por trabalho da cadeira de Big Data e Negócios, ok? Então, nossa equipe escolheu, né, uma empresa que trabalha com imóveis, focando na área do marketing. Então, infelizmente a empresa não permitiu que utilizássemos o nome real nem os dados reais, mas fizemos uma simulação muito parecida com os dados reais e com a estrutura que a empresa utiliza atualmente. Então a gente também simulou o nome de uma empresa e o nome das campanhas, ok? Então a gente vai então ao que a empresa apresenta de dados, né? Então a empresa ela utiliza o Facebook para realizar suas campanhas de marketing dos seus produtos, e dentro dessas campanhas ela utiliza basicamente 4 campanhas principais com 2 produtos. Então a gente tem aí a campanha 1 e a campanha 2, que é do primeiro produto, e temos aí a campanha 3 e a campanha 4 do segundo produto. Então, todas elas compostas de vídeo apresentação e produto proporcional, vídeo apresentação e produto proporcional. Ela obtém esses dados através do Facebook Ads, ou seja, o Facebook ela fornece as informações do CPC, que é o custo por cliente. Ele fornece a identificação de algumas informações que são importantes para a empresa e outras que não tanto, mas as que são todos os dados que o Facebook fornece pelas suas campanhas, ok? Então vamos aqui ao 5V. Então a gente conseguiu, em cima desses dados que a gente identificou da empresa, fazer um mapeamento dos 5 Vs. Então a gente identificou que a empresa ela coleta esses dados através do Facebook, como eu já disse. Ela utiliza também um CRM interno, que é utilizado pelo comercial, além dos dados de conversões que são informados pelo comercial ao marketing, para que o marketing possa elaborar esse relatório e conseguir fazer uma melhor identificação de qual caminho ir, né? Então aqui nesses 6 meses ela teve um volume de 140 mil impressões, 1.200 cliques e 45 vendas ao todo através dessas 4 campanhas. Então temos aí a variedade, né, desses dados, que tanto pode ser identificado dados estruturados como semi-estruturados, né? No caso de semi-estruturados, interesses, idade, sexo. E no caso aqui de estrutura, a gente tem ali a análise dos estruturados, a gente tem o CPC, a gente tem ali o CPA, números que a gente consegue identificar, custo, de valor. Então a gente consegue ter uma melhor identificação desses dados, né? Então a gente tem a velocidade que esses dados chegam na empresa, as impressões de clique, como é uma ferramenta online, que é o Facebook, ela chega em tempo real. As conversões são verificadas após a conclusão da venda, que esse período demora um pouco. E o feedback, no caso, é a informação do comercial ao marketing que realizou a venda de fato. Ou seja, a velocidade desses dados ela corre em tempos diferentes. A veracidade desses dados, elas são analisadas através da limpeza de duplicados, principalmente no CRM, filtragem de spam, de cliques feitos de forma errônea, atendimentos, né, de forma errônea, e cadastros incompletos, além de validação juntamente com o CRM desses cadastros de publicidade e essas informações, certo? O valor dessas informações elas passam para ser utilizado no ajuste de orçamento entre as campanhas, na pausa de anúncio de baixa eficiência, direcionar a verba para campanhas com conversão, alterar o público-alvo, né, identificando a idade, gênero, reduzir o custo e auxiliar nas decisões do comercial. Então, a gente consegue analisar aqui que é possível, através desses dados, fazer uma análise, né, e propor soluções que a empresa pode adotar. Aqui no caso é corroborar com o que a empresa está fazendo. A gente reforça que é necessário, né, fazer essas análises. Então a gente tem aqui, em cima desses dados, a possibilidade de fazer uma análise descritiva, né, para a gente entender o que aconteceu.
Então a gente pode utilizando aí os dados de alcance, os dados de conversão, o custo por cliente, para poder identificar atos. Neste caso, a gente utilizando esses dados, a gente conseguiu entender que a campanha 2 teve uma melhor média de conversão. Além de também poder utilizar uma análise prescritiva, né? Que é o que? Fazer uma recomendação. Através desses dados, a gente consegue identificar que a campanha 2 teve uma melhor conversão, e com isso simular cenários em que distribui melhor, né, esse orçamento, né? Então a gente conseguiu identificar aí, né, que a melhor campanha é a campanha 2, pelo fato de a taxa de conversão ser 8,33 por mês, ou seja, nós temos a maior média de vendas mês. Ele tem um alcance estável, um público mais qualificado para o produto, que é de uma média de 38 anos, e mais vendas e um custo maior, ou seja, um ROI superior. Então a gente conseguiu identificar aí que nem sempre o CPC gera melhores resultados. Por quê? Porque outras campanhas tiveram um custo para o cliente mais baixo. Porém, como a campanha 2, embora ela tenha gasto mais por clique, converteu um público maior, ou seja, conseguiu ter um retorno maior do que aquele custo inicial. Então, a gente consegue identificar aqui, né, só para fazer um resumo geral, que após os 6 meses de coleta desses dados, o marketing, né, nas redes sociais conseguiu identificar que a campanha 2 teve o melhor resultado, né? Então, a gente pode entender aí que apesar de um custo médio maior de 0,79, o índice de conversão médio de 8,83 supera os das outras campanhas, ok? Então a gente tem aqui o mapa mental que utilizamos, né? Que o problema seria baixa previsibilidade, já que a gente não, ao pagar o Facebook para divulgar, você não consegue ter uma perspectiva clara, a não ser cuidar disso, né? Então ele tem uma baixa previsibilidade do quanto eu vou vender. Utilizando dados do Facebook, CRM e formulários, que são os dados de venda, né? Então a gente tem aí dentro do Big Data, né, volume crescente, a variedade, velocidade, a gente tem a veracidade e o valor em ROIs. E a decisão é direcionar a verba, né, para melhor otimizar o público e pausar campanhas que estão ruins, ok? Então era isso, agradeço a todos pela atenção e muito obrigado.